carro atrás. Tá, então, mesmo no verão, você vai ter que usar manga comprida. Mas aí a gente vai te dar uma camisa polo que tem um outro tecido, que ela é furadinho, mais levinho. Que já existia mesmo nessa camisa ali, só que eu só tinha a versão mais quente da blusa. E ela falou assim, mas se tiver calor, você pode arregaçar um pouco a manga, mas desde que tampe a tatuagem. E aí eu fui pensando, mas por que não pode? Mas, gente, o que a cor do cabelo, o que as minhas tatuagens vão influenciar na minha competência? E eu comecei a pensar muito nisso, achar muito estranho. E quanto mais falavam não, eu mais murchava. Aí chegou num tempo que eu falava, chega, se eu continuar assim, deixar de ser eu, deixar de fazer o que eu quero, eu vou morrer, eu não vou... Acabou a minha essência, acabou o que eu gosto. E aí parece que num grito de liberdade, de explosão, assim, para sair lá de baixo e me reerguer, eu comecei a ter várias vontades, assim, que eu nunca tinha na vida. Por exemplo, de pintar o cabelo de rosa. Ou de azul, de qualquer cor. Eu falei, eu nunca tinha pensado. E agora eu pintei a franja toda aqui na frente, tá rosa, as pontas, né? Se você ver meu cabelo, parece que ele tá inteiro rosa, mas é só algumas mechas. Ele tá bem pink, bem rosa. Eu tô achando o máximo, maravilhoso. Só que eles não sabem disso ainda, porque eu consigo tampar com lenço. E atrás, aí sim que eu virei completamente uma enfermeira de guerra. Porque aí eu fiz um penteado, que eu fiz uma trança, e eu fui fazendo um coque com essa trança, e atrás, toda aquela parte rosa ficou embaixo do cabelo. Sei. Então aqui na frente, o que aparece aqui atrás, é só o ruivo. Uhum. O rosa mesmo fica embaixo. Então, se você vê por trás, parece que eu não tenho nada de rosa no cabelo. E eu quero fazer tatuagens um monte, muito mais do que eu queria. Antes, pra mim, uma tatuagem era uma coisa muito que eu tinha que pensar, tanto que eu só tenho 2. Pensar não significa muito pra mim. Não, agora eu quero encher. Já que eu tenho que usar a camisa de manga comprida mesmo no trabalho, então eu vou encher o braço inteiro de tatuagem, as costas todas, tudo que eu puder. Só não vou fazer na mão porque vai dar trabalho pra esconder. Haja band-aid, né? E no rosto também, mas eu quero fazer muitas tatuagens. Se eu pudesse ter o cabelo cada semana de uma cor, eu teria. Para você, então, tá muito claro isso, né? A reação em relação à repressão, à individualidade, ao seu jeito, às suas características, essas suas vontades, hoje você vê com muita clareza de que é por conta disso, do que você é reprimida no seu ambiente de trabalho. Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante aí. Claro, né, que eu reclamo, né, mas eu também acho que nada acontece por acaso. Eu acho que sempre a gente tem que tirar um lado bom de tudo que acontece com a gente. E foi no meio de toda a repressão, de toda a ditadura, que eu vi o que interessa pra mim, o que é importante pra mim. Eu olhei pra minha essência. É aquela mesma história de você ter uma coisa que é do dia a dia, você não percebe, aí vem alguém de fora e te mostra, e você fala, um outro olhar sobre isso aconteceu comigo. Só que eu mesma vi isso. Trabalhando no Brasil, até mesmo aqui no Japão, na guest house que eu trabalhava, eu usava umas blusinhas que aparecia minha tatuagem e tava tudo certo. Tanto que o meu chefe japonês, ele tinha tatuagens na mão toda, no corpo inteiro. Cada semana ele ia com uma. Então era uma coisa que eu não me preocupava, que eu não pensava. Eu poderia vestir a roupa que eu quero, não importa a cor que seja. Eu poderia ter as tatuagens que eu queria. Então eu nunca me preocupei e pensei nisso. Só que no momento que começam a dar um olhar diferente para aquilo, e você fala, peraí, não é bem assim, tá? Aí você começa a entender o que te faz bem. Se aquilo que estão falando para você entrar no padrão, se aquilo não funciona para você, se aquilo te incomoda, se aquilo te traz sofrimento, então você sabe que aquilo não serve para você. E aí você consegue se olhar, ter um autoconhecimento e ver o que serve para você. Nessa coisa toda que eu explodi nessa liberdade, eu falei, tá tudo bem. Eu vou ter meu cabelo rosa. Vocês não gostam? Eu posso ter ele e tampar no meu trabalho? Não vai influenciar aqui na minha aparência durante o meu trabalho? Ok. Mas quando eu saio daqui, é isso que me faz bem. Então tá tudo certo. Eu não vou me sentir mal, não vou me sentir pior por estar querendo fazer o que eu quero, por estar indo atrás das minhas vontades.
Vendo os seus desafios e essas questões que você tem que se adaptar, você acha que deu uma balançada no seu encantamento pelo Japão? Porque quando você fala de chá, quando você fala de cultura japonesa, é tão bonito. Aliás, você já participou aqui de um podcast, né, que você fala do agashi, né, dos docinhos que acompanham o chá, e a gente sente que você tem essa paixão pela cultura, mas estando ali no trabalho, no dia a dia, você sentiu que deu uma balançada? Como que você lida com isso? Eu costumo dizer que eu casei com o Japão, né? Eu e o Japão somos um casamento. Eu vim o primeiro ano pra cá, já namorava o Japão lá de longe. A distância. A distância, desde criança, bem precoce. E eu vim pra cá e foi a lua de mel completa. De estar conhecendo de perto aquilo que eu via ali no Brasil. Conhecer muito mais coisas que eu não sabia que existiam. Eu lembro que eu emocionei muito também quando eu vi a primeira cerejeira, né? Meu primeiro hanami aqui no Japão, de observar cerejeiras, fazer piquenique embaixo. Até hoje, né? Eu me emociono bastante com isso. Eu tenho minha tatuagem, que é grande, aquela que eu tenho que tampar, que eu tenho que passar calor para poder trabalhar, é de cerejeiras. São cerejeiras caindo as pétalas, né? Então, o primeiro ano foi isso, foi maravilhoso. Já no segundo ano, que eu tive que estudar 12 horas por dia, foi bom também. Eu acho que foi ali uma gravidez. Um processo de gestação. Foi um processo de gestação. Que eu consegui lá, né, o JLPT, o N2 ali. Foi o filho que nasceu. Foi bom também, mas teve... Nossa! Mas também ali eu tava ainda também descobrindo bastante coisa sobre o Japão. Eu tava amadurecendo mais esse meu encantamento com a história, com a cultura japonesa. Já no terceiro ano que eu estava na pós, eu tive que trabalhar bastante para pagar, né, a pós e todos os custos aqui. Eu comecei a ficar assim, deu uma balançadinha assim no casamento. Mas nada que falasse assim, não, vamos separar, tô voltando pro Brasil. Nada disso. Mas foi assim, eu acho que aquele encantamento que eu tinha lá do Brasil, ou quando eu cheguei aqui, parece que, né, tem algumas coisinhas aqui que a gente descobre que a gente não quer descobrir. É vida real, né? O Japão sempre foi para mim um sonho perfeito, maravilhoso, nossa, exemplar. Só que aí você começa a descobrir que tem algumas coisinhas que você não concorda, inclusive vindo de japoneses me falando, né? Eu trabalhava com uma japonesa lá com as geishas, eu trabalhava com uma japonesa e ela hoje está na Austrália. Ela fez letras em inglês, ela sempre gostou muito do exterior, sempre gostou de inglês, fez intercâmbio em Miami. Aí ela conheceu um australiano aqui em Kyoto, trabalhando numa guest house, e depois ela ficou um tempo aqui e agora ela casou e foi para a Austrália. Ela nunca fez aquelas coisas que eu falei de procurar entrevista de emprego, de usar o sapatinho, de usar o terninho, a bolsinha, porque eu pedia conselhos para ela. O que eu falo? O que eu faço? Dela, eu nunca fiz isso. Eu saí da faculdade e já fui pro mundo, ou já fui trabalhar em lugares que não me prendiam. Eu podia... Ela também tem um cabelo todo colorido, tatuagem. E ela falava as coisas pra mim, não, mas você não é assim. É que você é muito estrangeiro, eu sou mais japonesa que você. Eu falava assim, né? E aí quando eu fui ver que a real era que ela tava certa. Que na verdade tinha muita coisa ali que eu não queria aceitar, mas que é vida real. E que eu já falei antes, né, que são muitas dessas repressões, que não pode isso, não pode aquilo, porque o certo é isso, o certo é aquilo. Então isso me balançou um pouquinho, mas eu acho que o que fez ruir mesmo, assim, o casamento, de eu já pensar em me separar do Japão, foi, eu acho que esse último ano, agora, 2021, que foi quando eu falei que eu comecei a murchar, minha felicidade toda foi lá pra baixo, tiraram minha felicidade, tiraram minha espontaneidade, e eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Se eu não posso ser eu, se eu não posso ter a cor do cabelo que eu quero, ué, tá meio estranho tudo isso. Então eu passei por um período assim, acho que uns 6 meses, sem querer saber de Japão. Eu estava no Japão, mas eu
eu não queria saber de estudar nada sobre mais o Japão, eu não queria ler em japonês, eu só queria, tudo que tinha que fazer, não, vai ser em inglês, vai ser em português, não quero saber do Japão, tô me afastando. Mas foi uma coisa também muito interessante, um pouco antes disso, foi quando eu percebi o quão brasileira eu sou e o quão orgulho e felicidade eu tenho por ser brasileira, agradecimento por ser brasileira. Quando eu morava no Brasil, meus amigos, a grande maioria, né, descendentes, eu ficava assim, né, principalmente naquela época de adolescência, que você passa por turbilhões de pensamentos, sentimentos, e eu falava, por que eu não sou japonesa? Por que eu não sou que nem minhas amigas? Por que elas todas, olha, magras, eu sempre joguei futebol, eu sempre fui um pouquinho maior assim, né? Sempre tive muito músculo, e elas sempre magrinhas assim, e aquela pele branquinha, aquele cabelo escuro, comprido, e eu falava, por que eu não sou que nem elas? Porque, né, eu queria tanto. Nossa, olha, tão bonita essas meninas. E eu aqui, nada a ver, né? Ai, não gosto da minha aparência. Eu cheguei nesse ponto lá no Brasil. E aí, quando eu vim pro Japão, olha que loucura, Pete, que passa na nossa cabeça. Teve uma época que eu falei, será que não existe uma cirurgia para virar oriental? Eu juro pra você, eu juro, eu não sei o que estava acontecendo comigo, mas eu falava, nossa, eu acho que um pouco eu sei, eu acho que por eu ter cabelo ruivo, pele bem branquinha e olho azul, eu chamo muita atenção, sou diferente, né, de todo mundo aqui no Japão. Você não precisa nem falar, nem fazer nada, né, que você já tá ali, sendo diferente. Exatamente, né? Eu já tô ali chamando olhares pra cima de mim. E eu acho que começava a me incomodar um pouco isso. Porque eu não me percebia. No Brasil, a gente é acostumado a todo mundo ser diferente. Eu acho que o que eu passei aqui, eu acho que vocês, descendentes, passam no Brasil. Porque eu acho que, né, a questão que você fala muito disso também, né, da questão Nikkei, Sim. Da identidade. Porque no Brasil vocês são japoneses. E no Japão vocês são estrangeiros. Sim, e quando eu era criança era a mesma coisa. Ai, porque eu não sou que nem sei lá, minha amiguinha ali, de cabelo enrolado? Por que eu sou assim com essa cara de japonesa? Mesma coisa. E eu também, quando eu comecei a estudar japonês lá, eu lembro, né, que eu falei, eu era a pior da classe, eu não tinha tempo para estudar, que eu ficava assim, me perguntando, por que eu não nasci no Japão? Por que eu não sei falar essa língua? Nossa, se eu tivesse nascido no Japão, eu estaria falando fluente hoje em dia. Se eu tivesse estudado quando era criança, eu estaria sem dificuldades, não estaria me matando para aprender essa língua. Então eu me questionava muito isso. E no Brasil foram anos e anos e anos de questionamento. Cheguei aqui no Japão, no primeiro ano de Japão, eu também me questionei muito isso, mas eu curti bastante, né, o Japão, a lua de mel. E depois, no segundo ano, que vieram as respostas todas. Você nasceu onde tinha que nascer, do jeito que tinha que nascer. Você vai chamar atenção, as pessoas vão querer saber de onde você veio, o que você faz, como você pensa? Vão. Então, aceite isso e veja que é uma oportunidade para você mostrar quem você é. Não está errado, não vão ficar te julgando. E se julgarem, é problema deles. Né? Mostre para o mundo a que você veio, quem você é. Mostre a sua essência. E aí eu agradeci muito por não ter nascido no Japão, porque eu acho que nascer no Brasil, ter crescido no Brasil, me deu toda uma escola de vida que eu jamais teria aqui, como japonesa no Japão. É diferente, eu acho que um brasileiro que nasceu no Japão, eu acho que é interessante porque ele pega os dois mundos, dependendo, se ele for para a escola japonesa, ele vai falar muito bem japonês e vai falar talvez português em casa, mas ele vai ter aquele contato com a cultura, com um pouco do que é o Brasil. Não vai ficar ali só Japão, 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 né? Mas se eu fosse, do jeito que eu queria lá no passado, ter nascido no Japão como japonesa, eu não teria essa espontaneidade que eu tenho. Eu não teria essa felicidade que eu tenho. Porque eu percebo que as pessoas ao meu redor, eu acho que 90% delas, elas não entendem o quão espontâneo
espontânea uma pessoa pode ser. Elas olham pra mim e falam, nossa, mas que energia que